Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. Um grande prazer estar de volta, recebendo cada um de vocês a esse formato especial dedicado à nossa comunidade jurídica. Começamos o programa de hoje discutindo sobre a nova face da advocacia brasileira. Para conversarmos sobre esse assunto, convidamos a advogada Camila Pinheiro, coordenadora de inovação do IEAD, e também o advogado e diretor da Escola Superior de Advocacia, presidente do IEAD, Rafael Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso, agora um formato aos domingos jurídico. Como vão? Tudo bem? Olá, Giovanni, eu agradeço pelo convite, muito obrigado. Rafael Brasil, grande prazer recebê-lo. Você tem sido um ícone já nas discussões, a gente acompanha sempre possível nas rádios os seus comentários, a sua participação. Já tem ido em algumas palestras, algumas aulas suas. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Bondade sua, Giovanni. Eu estava aguardando receber esse convite para vir no seu programa e estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje. Diretor da Escola Superior de Advocacia, tem muitas surpresas para a gente lá esse ano? Olha, esse ano a gente tem feito um trabalho na ESA bem interessante. Até o presente momento a gente já fez mais de 500 cursos. Até o mês de agosto a gente tinha feito já mais de 300 cursos em todo o estado de Goiás e agora só no mês de agosto nós já realizamos mais de 200 cursos também. Então esse primeiro semestre foi um semestre bem intenso e agora para esse segundo semestre nós também vemos aí com uma grade de programação bem carregada, com cursos de extensão para toda a advocacia goiana. Você também é presidente do IEAD. O que é o IEAD? O IEAD, o Instituto de Estudos Avançados em Direito, é uma associação sem fins lucrativos e o principal propósito do IEAD é agregar pessoas da área jurídica para que junto nós possamos crescer e aprimorar o nosso cenário. O IEAD ele surgiu de uma necessidade, de uma frustração que um grupo de pessoas tinha de que realmente o cenário jurídico goiano, especificamente falando, estava muito sobrecarregado e estava mais do mesmo, né? Então a gente resolveu inovar e daí então a gente fundou o IEAD com esse propósito de unir pessoas na mesma visão de crescerem juntas e colaborarem juntas e transformar a realidade do nosso cenário jurídico goiano. Muito bem acompanhado, doutor Rafael Brasil, pela doutora advogada Camila Pinheiro. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso, Camila. Olá, Giovanni, tudo bom? Eu fico muito agradecida de estar aqui hoje. Para mim é muito gratificante participar de iniciativas como essa que vão informar os novos advogados, que vão trazer assim, benefícios em forma de informação para o nosso setor jurídico, que é um setor que necessita muito de integração, um setor que necessita muito de ser um pouco mais colaborativo para que a gente realmente cumpra o nosso dever constitucional de auxiliar na administração da justiça. Camila, você também é do IEAD, não é isso? Isso. Você lá tem uma função de coordenadora de inovação. Exatamente. Camila, o que é exatamente, o que propõe hoje essa inovação dentro de um instituto de ensinos de aprendizado de direito? Inovação é hoje uma palavra-chave não só para o direito, mas para qualquer setor da sociedade que nós formos analisar, porque hoje a gente vive num mundo que é um mundo que a gente pode dizer que é um mundo VUCA, que ele é altamente complexo, volátil, ambíguo, tudo muda muito rápido. Então, inovação, ela é um fator de não só de diferenciação mas de sobrevivência de qualquer organização. E aí a gente chega no contexto jurídico, que é um contexto que é mais tradicional, que a inovação demora um pouco mais a acontecer, talvez pela mentalidade do ensino jurídico que foi implementada ao longo dos séculos, do ensino que é o ensino mais tradicional e mais antigo do mundo, né, o ensino superior mais antigo do mundo. E essa inovação ela precisa, então, adentrar a mentalidade do jurídico para que a gente tenha essa necessidade de competir no mercado, que é um mercado muito lotado, como é o nosso hoje, e também para que a gente consiga sobreviver e se reinventar frente às novas demandas sociais. A inovação em estudos avançados em direito, ela é basicamente sobre tecnologia? Não necessariamente. O que é, basicamente? Hoje a gente tem a tecnologia permeando quase tudo dentro da sociedade e também dentro da nossa atividade enquanto advogados. Mas inovação, nós temos que ir a algo muito mais de mindset do que necessariamente de uma ferramenta que você utiliza. Então é preciso que a gente desenvolva um comportamento de estar aberto
ao que vai acontecer, não só para eu vou utilizar, por exemplo, um jovem advogado que se forma hoje e está antenado com as tecnologias. Eu vou utilizar a rede social, Instagram, Facebook para marketing digital. É inovador? Às vezes não necessariamente. A inovação está muito mais dentro do que a gente entende de mundo e da nossa facilidade de adaptação ao que acontece no mundo do que necessariamente só uma ferramenta, como é a tecnologia. Mas é claro também que a gente tem a tecnologia transformando radicalmente o nosso ambiente de trabalho e provocando inovação. Doutora Camila, a senhora, no escritório onde a senhora trabalha como advogada, a senhora funciona como head de inovação, né? A senhora é cabeça de inovação. A senhora tem, além isso, o telespectador, é importante acompanhar, que é muito comum nos escritórios modernos. O advogado, além das funções jurídicas, ele também tem funções administrativas. É muito comum o advogado ter uma função que, além da advocacia, é de tesoureiro, além de advogado, ele é um estrategista, além de advogado, ele cuida da parte de conhecimento. Enfim, os escritórios funcionam hoje quase como estruturas, quase não, necessariamente como estruturas empresariais. O que a senhora atua como head dentro, o que seria essa função de head de inovação dentro do seu escritório? Eu acho que é muito interessante a gente contar um pouquinho de como que eu me identifiquei nessa função primeiramente, né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntavam, tá, mas o que você faz dentro do escritório? Porque eu não sou especialista na área em que a maioria das pessoas que atuam lá no escritório atuam. E eu não tenho vontade de trabalhar na área que eu me especializei com pós-graduação, digamos assim, no ensino tradicional. E aí as pessoas me perguntam, mas o que você faz dentro do escritório? E eu comecei a perceber que o que eu fazia era meio que montar um quebra-cabeça com as coisas que aconteciam ali, de identificar o que essa pecinha aqui do ramo do direito X encaixa com o ramo do direito Y, que tipo de serviço diferente a gente pode oferecer para esse cliente que às vezes tem essa demanda, mas que pode comprar esse outro produto aqui, ou também identificar o que está acontecendo no mercado, especialmente na área do direito que é o core business nosso lá. Então, por exemplo, eu tenho cada vez mais buscado entender qual que é a tendência do mercado jurídico para essa área específica, o que os escritórios que já estão atuando nessa área estão fazendo e as tecnologias que estão também envolvendo essa área específica que a gente atua mais. Doutora, core business, mindset, head, são termos altamente do setor administrativo. Eu hoje estou muito voltado à área de administração também, e nós temos muito essa linguagem da área de administração. Afinal de contas, a advocacia hoje, ela necessariamente ela tem que ter essa conotação administrativa? Necessariamente. Você mesmo citou aí que alguns advogados eles exercem uma função financeira, outros uma função mais direcionada para o marketing ou para a estratégia. Quando a gente abre um escritório de advocacia, quais são as atividades que você tem que desenvolver lá dentro do escritório? Tem que peticionar? Tem. Tem que atender o cliente? Tem que fazer audiência, tudo mais. Mas o que é mais que mantém o escritório? Se entra o dinheiro na minha conta, se eu recebo um cheque de um cliente, alguma coisa vai ter que ser feita com esse dinheiro. Então, vou ter que saber organizar também a parte financeira. Se eu tenho um cliente, significa que eu tenho um trabalho prévio de prospectar esse cliente, de fazer um marketing, de atingir o público que eu quero atingir. Então, eu tenho que entender um pouquinho da área de comunicação, do marketing, de vendas também. De modo que é impossível a gente dissociar, e talvez isso não seja de hoje, mas isso já é uma atividade intrínseca do advogado, ele ter essa necessidade de fazer essa boa parte de funções administrativas. Isso eu digo especialmente nos pequenos escritórios ou advogados que trabalham sozinhos, que tem que dividir o seu tempo entre todas essas funções administrativas, porque você não tem como contratar alguém para fazer o financeiro, alguém para fazer o marketing, alguém para cuidar da gestão de pessoas. Mas o que eu vejo no escritório não é tanto você não ter alguém para fazer isso, é a questão de confiança. Porque, na verdade, o advogado tesoureiro, ele não é o advogado que vai fazer a questão de tesouraria. Ele é da sociedade o que checa. Assim também como a parte da administração, ele não é quem administra, mas é aquele que checa. Queria trazer o Rafael Brasil. Rafael Brasil, isso traz dinheiro. Essa organização toda, isso é essencial para fazer com que um escritório seja um escritório autossuficiente? Isso traz rentabilidade? Primeiro, eu acredito, Giovanni, que não existe um modelo pronto de negócio. Cada escritório deve ter um DNA próprio.
Existem escritórios com realidades pequenas, mas singelas, e estabelecer talvez uma robusteza administrativa tão grande criaria ainda mais empecilhos dentro do escritório. Mas, de modo geral, sim, isso é muito mais prático. Dividir um escritório é muito mais interessante dentro dos seus setores, porque, primeiro, você atribui tarefas próprias para cada setor e você coloca pessoas para gerenciar esses departamentos. Isso acontece hoje no meu escritório. E eu posso dizer que, a partir do momento em que a gente conseguiu dividir as atribuições, especificamente falando entre os sócios, o nosso escritório mudou de rumo. E, de fato, isso se torna algo muito menos trabalhoso, porque quando você gerencia um departamento só, primeiro você tem condição de exercer com excelência, coisa que se você administra vários departamentos simultaneamente, talvez você não tenha a mesma excelência. E segundo, porque você ganha mais tempo para prospecção de cliente, para cuidar de outras áreas, para advogar, enfim, para atender os clientes, e esse tempo que você ganha é muito valioso. Então, acredito que a maior rentabilidade não seja nem financeira. A maior rentabilidade nessa questão é o tempo. Nós temos que entender que hoje nós no Brasil temos mais de 1.226.000 advogados. A advocacia mudou. E é necessário sim que o advogado ele assuma essa nova postura como advogado. É o advogado chamado hoje de advogado 4.0, né, por muitos. A nova postura do advogado é justamente essa. Nós na faculdade não aprendemos sobre gestão de escritório. Nós na faculdade não aprendemos sobre marketing jurídico. Nós na faculdade sequer aprendemos a atender corretamente um cliente. E a gente tem que entender que o advogado ele precisa de estabelecer alguns conceitos muito mais importantes do que tão somente as matérias tradicionais do direito. É o que eu chamo de habilidades laterais. O advogado, para ser um bom advogado, ele precisa ser bom de oratória. O advogado, para ser bem-sucedido, precisa saber gerir as suas finanças pessoais para começo de conversa. Precisa saber gerir as finanças do escritório. Ele precisa saber se posicionar no mercado, mesmo não entendendo de marketing jurídico. Então, são essas as habilidades laterais que hoje alavancam os profissionais do direito. É mais ou menos como o dono do comércio que, antes de qualquer coisa, ele precisa saber vender o produto dele. O dono de oficina mecânica que, antes de qualquer questão, ele precisa saber consertar carro. O médico que, antes de qualquer questão, ele precisa ter as habilidades médicas. Mas, a partir de então, ele precisa ter também as habilidades, a partir desse momento em que ele tem a habilidade técnica da profissão que ele se predispõe a ter, ele vai desenvolvendo, então, também a sua arte do negócio. Vocês são muito jovens. Vocês vêm de família jurídica? Você vem de família jurídica? Minha Camila? mãe é advogada, hoje nós somos sócias, mas foi a decisão por seguir a carreira jurídica não foi influenciada por isso, porque na época ela nem era advogada, não atuava efetivamente. Essa impulsão ela tem vindo mais sua, apesar que a sua mãe... a advocacia da sua mãe não é a advocacia que você está se propondo. Não era. Passamos a alinhar isso e hoje a gente tem o mesmo propósito dentro da advocacia. Ou seja, você que está impulsionando esse modelo de advocacia. Exatamente. Hoje a gente trabalha bem nesse aspecto, porque realmente é uma advocacia um pouco diferente a dela. Era uma advocacia um pouco diferente, um pouco mais tradicional, e ela sempre foi advogada empregada em outras instituições, nem era em escritório de advocacia. Então a rotina do escritório ainda não tinha muito essa necessidade de ter que fazer uma boa comunicação para atingir os clientes. E aí, aos poucos, à medida que a gente foi definir o que íamos trabalhar juntas, nós fomos alinhando, então, essas perspectivas para que a gente hoje tenha essa comunicação boa entre nós que nós temos. Rafael, me fala sobre você. Você veio de família de juristas, não é isso? Não. Nenhuma? Nenhuma. Eu não tenho nenhum parente que seja advogado. Resolvi começar do zero e eu montei meu escritório de advocacia antes mesmo de formar. Na verdade, como não poderia ser um escritório de advocacia, juntamente com um sócio, a gente montou um escritório de diligências jurídicas no 9º período da faculdade. Importante dizer que de forma regular, né? De forma regular, porque não era um escritório de advocacia, era um escritório de diligências jurídicas. Para advogados. E sem nenhum dinheiro. A gente juntou ali alguns trocados e, por conta própria, resolvemos
alugar um espaço, nós mesmos que pintamos o espaço, a gente fez a fiação do espaço, enfim. E tem até uma história muito interessante que o dinheiro era muito pouco, né? E a gente só conseguiu fazer 3 mesinhas pequenas, de 60 por 80, e uma mesa de reunião. Você já era casado, não? Não era casado, eu namorava. A senhora é casada, doutora Camila? Não. Não. E aí, nessa época que a gente montou o escritório, uma mesa pequena de reunião para 4 cadeiras, e aí chegou o marceneiro para montar os móveis, e a gente ficou lá olhando, admirando, né, nossa mobília, e aí eu me dei conta de um detalhe muito importante. A gente não tinha comprado cadeira, e não tinha mais dinheiro para comprar cadeira. E aí eu olhei para o meu sócio e eu falei, olha, então vamos começar o nosso primeiro dia de expediente trabalhando no chão. E assim nós começamos, trabalhando no chão. Aí lá pelas tantas a gente começou a sentir um certo desconforto, dor nas costas, e eu falei assim, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. E aí na esquina do meu escritório tinha um bar, e eu fui lá naquele bar, pedi 2 cadeiras emprestadas, e eu literalmente comecei a minha carreira sentado numa cadeira de boteco. Foi assim que a gente começou. Mas no seu escritório? No meu escritório, importante dizer. E de fato eu entendo que não há nenhum glamour na advocacia. As pessoas, sobretudo quando elas saem das faculdades e ingressam no mercado de trabalho, elas imaginam que realmente vai existir um glamour. Não, não é. Rafael, e isso é desculpa? O fato de não ter recursos, não ter condição, de ter um mercado altamente antagônico, desprestigiado, e começar de forma desprestigiada é desculpa para se intimidar diante do mercado? Olha, eu não me intimidei. Muito pelo contrário. Quando eu vi o alto número de profissionais no mercado de trabalho, eu enxerguei novas possibilidades. E é justamente esse o ponto central da questão. O grande número de profissionais, o grande número de escritórios de advocacia e as demandas saturadas nos obrigam, enquanto novos advogados, enquanto advogados que querem realmente revolucionar o contexto jurídico, nos obrigam a repensar o direito. E essa é a proposta. Um exemplo claro que eu digo, hoje eu não enxergo mais o direito como áreas de atuação. Então, no meu ponto de vista, eu não enxergo mais o direito como direito civil, direito previdenciário, direito tributário, eu não vejo mais dessa forma. Nós temos que enxergar como segmentos de mercado. Eu quero que você explique esse segmento para mim e para o telespectador e para o internauta no próximo bloco. Fique aqui conosco, nós vamos começar a entender essa nova face da advocacia brasileira através dos nossos convidados no próximo bloco. Fique conosco. Você está no lugar certo. Para você, o que é viver? Para mim, é ter tudo que a gente mais ama por perto. Para Queiroz Silveira, também. Conheça o Viver e Bela Vista. São 2 ou 3 suítes a apenas 1 minuto do Parque Areião, no melhor do Bela Vista. Com fácil acesso aos setores mais movimentados de Goiânia. No Viver e Bela Vista, a vida é nobre e o dia a dia é sofisticado. O Viver e Bela Vista é inspirado na história de sucesso da Queiroz Silveira. A construtora que começou a sua trajetória no Bela Vista, conquistou os setores mais nobres de Goiânia, agora retorna para onde tudo teve início, trazendo um novo olhar. É um retorno às origens, é voltar para casa. Viver. É isso. Viver e Bela Vista, mais que um lugar, uma vida. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Segundo bloco, o programa Controverso e você conosco. Estamos falando da nova face da advocacia brasileira e conosco o presidente do IEAD e diretor da Escola Superior de Advocacia de Goiás, Rafael Brasil, e a coordenadora de inovação do IEAD, a advogada Camila Pinheiro. Rafael Brasil, você estava dizendo para nós sobre
a forma como você vê as especificidades do direito que você crê que precisa movimentar isso aí como uma forma de atuar no mercado. E é a partir daí que eu devolvo a bola para você. Muitas coisas têm que mudar se nós queremos ser diferentes. A começar da nossa atuação. Rafael, o nosso telespectador, o nosso internauta quer ganhar dinheiro. Se ele é um advogado, ele quer ganhar dinheiro. O que você vai explicar é sobre isso? Olha, não existe nenhuma fórmula mágica para ganhar dinheiro. É importante que todos se atentem a isso. Aliás, eu tenho um ranço pessoal a toda e qualquer pessoa que quer propor uma fórmula mágica do sucesso. Para mim não existe. Porque ela não existe. Aliás, geralmente essas pessoas eles ganham dinheiro vendendo o único uma que ganha ilusão dinheiro, de fórmula mágica de o sucesso. único é ele mesmo. É ele mesmo, né? E na verdade existe uma única fórmula mágica de sucesso: trabalho. Trabalhar é a melhor forma de se ser bem sucedido em tudo que você faz. E é preciso então que o advogado ele se reinvente e reinventar também as áreas de atuação, porque aquelas áreas tradicionais do direito civil, do direito previdenciário, do direito tributário, elas já estão estabelecidas. Mas o advogado, para ganhar um novo espaço no mercado de trabalho, nós estamos falando de um mercado sobrecarregado, um mercado com mais de 1.226.000 advogados em todo o país, ou seja, uma metrópole só de advogados, é importante que o advogado comece a pensar de modo global em quais são as áreas, os segmentos de mercado que demandam serviços de advogado. Então, um exemplo básico disso. Se eu sou um advogado tributarista, por que eu, ao invés de me vender como um advogado tributarista, eu não me vendo como um advogado tributarista especialista em farmacêuticas? O estado de Goiás é um estado repleto de farmácias. E assim sendo, tem muita demanda. O que você acha que é mais coerente? Um grande farmacêutico dar atenção para mais um advogado tributarista, para mais um advogado civilista, contratualista, ou para um advogado especialista em farmacêutica? Ou para um advogado especialista em madeireira? Para um advogado especialista em confecções, em terceiro setor? Então é preciso, uma das formas que o advogado pode se reinventar é justamente reestabelecer as áreas de atuação, pensando em segmentos de mercado, aonde a minha cidade, o meu bairro, o meu estado precisam de advogados, e onde eu posso solucionar esse problema. Agora, quando você trata disso, você está falando de novos nichos. Então, você também está falando de novos formatos de abordagem da advocacia. Agora eu vou trazer um pouquinho para a Camila, porque a Camila ela trabalha como head, né? Ela trabalha como cabeça de inovação. Vamos tratar sobre a nova face da advocacia. Essa advocacia jovem, desculpa, eu vou fazer uma pergunta super indiscreta. Você está com quantos anos, Camila? 29. Você tem 29 anos. E você? Eu sou um bebê. Eu tenho 25 anos. Você tem 25 anos com essa barba? 25 anos. 25 anos. Você, quando contou a sua história do seu primeiro escritório, você tinha quantos anos? Eu tinha 21. Eu tinha 21 anos, quando eu resolvi me lançar no mercado de trabalho e abrir meu escritório. Qual é a face da advocacia, da nova advocacia brasileira? Camila. Que pergunta interessantíssima. Porque hoje a gente encontra os meninos, né? Eu vou falar meninos... Para mim, você é uma menina. Que bom. Que não, fica mas essa não é percepção. só para mim, mas não é só para mim. Para toda uma geração de advogados, nós olhamos... E para o mercado de trabalho, nós somos realmente muito novos. Eu escutei uma vez de uma professora, ex-professora, que até 10 anos de formada você ainda é jovem advogado. Isso. Então, mas a gente encontra o pessoal recém-formado, os novos advogados, jovens advogados, não só jovens no sentido da palavra física, né? Mas advogados que são advogados há pouco tempo, com muita vontade de fazer. Quando eles já entram na advocacia com uma opção e não como uma segunda, terceira opção, após desistir do concurso público, ou passou lá um ano e viu que não deu certo, que tem que esforçar mais do que estava imaginando, mas esses que entram na advocacia com uma opção e falam, eu quero advogar, eles entram com muita vontade. Por exemplo, foi o caso do Rafael. Rafael, você veio para ser advogado. Eu vim para ser advogado. O grupo que está com você até hoje no seu escritório e os que formaram o Instituto
de estudos avançados também vieram para ser advogados. A grande maioria de advogados e outra parte de serventuários da justiça, mas o meu escritório é formado por pessoas que amam a advocacia. Desde garotos, eu falo garotos com 17, 18, 19 anos, eu creio que posso chamar de garotos com certeza menos de 20 anos de idade. Eles sabiam que queriam ser advogados. Iam peitar o mercado, ou seja, peitar competição, concorrência, faca na caveira e cair para dentro. É importante saber disso, né? E, infelizmente... Eu te falo porque essa foi uma opção. Você sabe que eu sou advogado e essa foi uma opção minha. Eu fui tido como louco. Eu era servidor público federal, eu era empregado federal da Caixa Econômica, com 2 filhos, né? E com 13 anos de Caixa Econômica. Resolveu se lançar. Eu larguei tudo para ser advogado, começar do zero. Absolutamente do zero. Chegamos eu e minha mulher, eu estava no intervalo conversando com você, eu e minha esposa chegamos lá, minha esposa como secretária, olhando para a nossa salinha na Vila Nova, e ela falou, o que vamos fazer? Eu falei, eu não sei. Nós vamos subir a escada aqui e vamos começar. Né? E eu tinha esses dons, esses atributos de escrever, de falar, de comunicar, e era uma pessoa relativamente conhecida, e começamos e estou aqui sobrevivendo. Mas é aquela questão de faca na caveira e cair para dentro. Era essa a percepção que vocês tinham. A nova geração daqueles profissionais que estão se 30 formando anos. agora no mercado de trabalho, a nova safra daqueles que estão ingressando no mercado de trabalho é a safra da geração dos millennials, né? E é uma geração muito imediatista. É uma geração que quer alcançar o sucesso muito rápido. Eu era baby boomer. E você é quase o baby boomer, né? Não tanto. E assim sendo, elas não enxergam que precisam trilhar um caminho para alcançar o sucesso. E por isso, muitas vezes, essas pessoas desistem no meio do caminho. Mas o advogado de sucesso é aquele que se enxerga como advogado. É necessário que o advogado ele faça uma autoavaliação e uma autocrítica. Eu quero advogar? É isso que eu quero. É isso Qual que é eu o meu quero. propósito de vida? Porque, inclusive... Eu sou gago, eu sou tímido, eu sou feio, mas eu vou advogar. Eu vou advogar. Não importa o empecilho. E o mercado, ele aceita e precisa de diversidade. Então isso é muito importante. É importante que o advogado estabeleça e faça essa autocrítica, até mesmo para entender, porque às vezes ele advoga ali 1 ano, 2, resolve montar um escritório, depois passa em um concurso público. E a carteira de clientes que ele formou? E toda a estrutura que ele tem enquanto escritório de advocacia, o que ele vai fazer com aquilo. Nele, né? Então realmente é importante que, para decidir pela advocacia, a pessoa realmente faça uma autoavaliação e perceba que de fato ela nasceu para advogar. Porque advogar não é fácil. Nós estamos falando aqui a todo tempo que estamos em um mercado extremamente competitivo. Só que o grande mistério é que justamente desse número de 1.226.000 advogados, quantos nasceram para advogar? Quantos fazem disso a sua vocação? Mais do que uma profissão, mais do que um trabalho. É uma profissão, é uma vocação. As pessoas precisam enxergar isso como uma vocação. E isso deve ser levado com muita seriedade. Porque a mentalidade do advogado tem que ser traduzida da seguinte forma. Eu não visto o meu terno e sou o advogado. Estou advogado só porque eu vesti meu terno. Eu sou advogado 24 horas por dia. E talvez a principal característica do advogado, e o avanço tecnológico jamais vai tirar esse poder de nós, seres humanos, é a resolução de problemas. A minha principal função enquanto advogado é resolver problema dos outros, é resolver a dor de alguém. Inclusive, fora do litígio do Poder Judiciário. Principalmente... Se possível, fora do litígio. Doutora Camila Pinheiro, isso que o doutor Rafael Brasil nos trouxe, a senhora também foi tocada por essa mosquinha azul. A senhora sempre foi da área do direito voltada para o litígio? A senhora sempre foi advogada? Eu sempre fui, eu passei pela fase do concurso público, né? A senhora teve essa fase? Tive essa fase, né? Família de servidores públicos, então passei por essa fase também. Agora, eu demorei um pouco a me sentir advogada, como ele falou. Às vezes, o menino recém-formado, o jovem advogado, ele já se sente muito advogado, ele tá com muita vontade, ele quer muito se posicionar e às vezes até sabe se posicionar bem. Eu demorei um pouco a entrar nessa fase de me sentir advogada, porque eu não gostava do litigioso, eu não gostava do contencioso, eu gostava da rotina do escritório, das possibilidades que eu enxergava numa rotina, da dinâmica, da própria gestão, né? Eu, quando estagiária, eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório que advogava contencioso de massa da Oi,
consumidor. Então, assim, empresa de telefonia, consumidor é aquele volume de ações muito grandes. No jargão da meninada, hoje em dia, a senhora não gostava da treta. Só não gostava da briga, né? Da briga, do né? sistema, porque assim, você demora muito a resolver algo no judiciário, mas eu gostava da parte de organizar e, de certa forma, nós éramos muito livres nesse escritório para organizar mais ou menos os nossos prazos, para fazer a nossa própria gestão daqueles processos que estavam sob a nossa responsabilidade. A senhora sabe como é que eu vim para a advocacia e como é que eu desenvolvi a vida jurídica que eu tenho hoje? Eu vim de banco. Eu vim de 2 bancos, um privado e outro público. E aquilo que eu aprendi no banco, em termos de organização do sistema administrativo, aí eu comentei aqui que muito em volta de mim tem a ver com administração. E até hoje tem, tanto é que a área de ensino na qual eu sou ligado também tem muito a ver com gestão pública, tem muito a ver com administração. Ela me trouxe para dentro das áreas de direito voltadas a estruturas de administração, tanto é que eu advogo basicamente para empresas. A gente sempre traz as expertises que vinculam a gente de alguma forma, mas eu sempre gostei, no jargão que a meninada usa muito hoje em dia, da treta. Eu sempre gostei do rolo, sempre gostei da briga. Eu falo muito assim, eu sou um homem de paz, eu sou uma pessoa do acordo, eu sou uma pessoa da boa, como é que chama? Da boa vizinhança. Da boa vizinhança. Mas eu acho que o litígio, gente, ele motiva o advogado, não tem como. Mas olha, a gente está falando aqui sobre as características e qualidades daquele novo advogado, e não novo de idade, mas novo em relação à postura. A porque nova fase, todos nós precisamos de uma nova postura advocacia. enquanto advogados, e uma das posturas que todo advogado deve assumir é uma postura de entender a sua responsabilidade na sociedade. Hoje, no país inteiro, nós temos quase 100 milhões de processos ativos em todas as instâncias, em todos os estados. Se a gente for considerar que cada processo tem, em tese, via de regra, um autor e um réu, nós chegamos aí a 200 milhões de litigantes. É um cálculo superficial. Nós temos 209, 210 milhões de habitantes no país. Ou seja, é como se a gente dissesse que cada pessoa nesse país tem um processo ativo. E isso é muito ruim. É por isso que o nosso sistema judiciário é muito sobrecarregado. Então, na verdade, a gente precisa mudar o nosso viés, a nossa mentalidade em relação à advocacia e entender que o papel do advogado é viabilizar negócios e resolver a dor do próximo. Entregar tranquilidade para o cliente. E esse é o meu papel enquanto advogado. Sempre quando alguém me procura, eu digo, olha, você pode ficar tranquilo, porque esse problema não é mais seu. Esse problema é meu. E eu até brinco sempre que quando uma pessoa te procura pedindo um dentista, qual que é o seu papel enquanto advogado? Encontrar um dentista para aquela pessoa. Porque você vai ser lembrado, você vai ser marcado na vida daquela pessoa como um solucionador de problemas. E quando ela tiver algum problema, ela vai procurar quem? Você enquanto advogado. Então é preciso que todos os advogados tenham essa compreensão de que a advocacia é muito mais do que o litígio, do que ingressar com ações, propor defesas. A advocacia, ela se dá na macrovisão de pensar mudanças de postura para toda a sociedade. Agora vamos começar, doutor Rafael Brasil e doutora Camila Pinheiro, vamos começar a pensar nessa nova face da advocacia através dos olhos do novo advogado, do advogado jovem mesmo. Essa pessoa, como o senhor... doutor, o senhor tem 25 anos, a senhora tem 29. Vocês são exceção. São pessoas que, apesar da pouca idade, apesar de não ter tido nenhuma ponta que pudessem catapultar vocês para o sucesso, vocês tiveram uma proatividade muito bacana, que por si só, essa força pessoal dessa proatividade os conduziu a essa exposição positiva. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido com a advocacia jovem do nosso país. Então, eu já quero lançar aqui, para o nosso próximo e último bloco, um pouco dessa visão para esse advogado jovem que está chegando no mercado agora. Esse que está estudando e esse que tem nessa faixa de idade exatamente a de vocês, que eu creio que é a grande massa da advocacia brasileira,
que é o advogado que está entre 24, que é quem está pegando a carteira da UAB agora, 23 até 32 anos, 33 anos, que eu creio que é a grande massa. Qual é o mercado que eles imaginam, qual o mercado que eles vão enfrentar? Quais são as grandes mudanças nesse mercado? Quais são... nós falamos de uma advocacia 4.0, que é fruto de uma revolução 4.0, ou seja, não é a advocacia que mudou, é a sociedade que mudou. E quais seriam as soluções? Mas isso não dá tempo de responder agora, porque o nosso bloco terminou. Mas fica com o nosso telespectador, porque eles vão responder para você no próximo bloco. Estou te aguardando. Para você, o que é viver? Para mim, é ter tudo que a gente mais ama por perto. Para Queiroz Silveira, também. Conheça o Viver e Bela Vista. Seu 2 ou 3 suítes a apenas 1 minuto do Parque Areião, no melhor do Bela Vista. Com fácil acesso aos setores mais movimentados de Goiânia. No Viver e Bela Vista, a vida é nobre e o dia a dia é sofisticado. O Viver e Bela Vista é inspirado na história de sucesso da Queiroz Silveira. A construtora que começou a sua trajetória no Bela Vista, conquistou os setores mais nobres de Goiânia, agora retorna para onde tudo teve início, trazendo um novo olhar. É um retorno às origens, é voltar para casa. É viver. É isso. Viver e Bela Vista, mais que um lugar, uma vida. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Estamos no terceiro bloco do nosso programa Controverso Jurídico com o doutor Rafael Brasil e a doutora Camila Pinheiro. E estamos conversando sobre a nova face da advocacia brasileira. Doutora Camila, nós conversávamos sobre exatamente esse momento em que a nova face da advocacia, ela engloba todos os advogados. Mas eu queria centrar nesse advogado que está chegando à advocacia. E esse advogado que chega, principalmente o jovem advogado entre 22 até 32 anos de idade. Esse advogado que é uma pessoa jovem que chega para o mundo produtivo, sai da universidade ou ficou ali perdido durante um tempo nos exames de ordem ou nos seus concursos públicos, mas chega agora como um profissional da área do direito. Doutora, o que ele vai enfrentar? O que é que tem sido mais difícil para ele? Quais são as principais reclamações? O que a senhora tem percebido? Doutor Giovanni, eu queria começar essa discussão a respeito desse tema citando uma frase que eu escutei do senhor uma vez num curso da ESA e que me marcou bastante, que eu utilizo bastante isso, inclusive, sempre quando eu vou dar aulas também. Muito obrigado. Uma vez o senhor falou num curso de PJE que o advogado, ele, especialmente acho que você estava falando, se referindo à previdenciária, que o advogado ele trabalha com erros do sistema. Hoje em dia no previdenciário, por exemplo. Então, quanto mais o INSS erra, mais o advogado tem possibilidade de ingressar com demandas judiciais, correto? Correto. Para a jovem advocacia, nós não podemos trabalhar mais com erros do sistema, porque a gente está diante de um mundo que está mudando rápido, a tecnologia está chegando, a inovação está chegando no setor público. Se a gente for trabalhar com erros, aos poucos não vai ter mais demanda para ajuizar. Então, qual que é a mentalidade e o cenário que o jovem advogado vai enfrentar? Ele vai enfrentar um cenário que ele vai ter que ser muito mais criador de soluções inovadoras, uma pessoa que vai fomentar soluções inovadoras, do que necessariamente apagar o fogo, resolver os problemas do sistema, os erros do setor administrativo, por exemplo, nesse caso que a gente citou. E aí a gente chega nas competências trazidas pelo Fórum Econômico Mundial como competências necessárias, habilidades necessárias para os profissionais do futuro. E a gente tem ali um top 3, digamos assim, que são de habilidades relativas à criatividade,
a resolução de problemas complexos e a adaptabilidade com esse mundo que muda cada vez mais rapidamente. E que Vamos concentrar um pouco mais nessa exposição da senhora, doutora. Então, o Fórum Mundial, ele fez uma avaliação para todos os profissionais. Exato. Dentro dessa Revolução 4.0. O que é essa Revolução 4.0 para o nosso telespectador, o nosso internauta poder entender um pouco melhor? Ao longo da história da humanidade, nós tivemos alguns momentos críticos em que houve uma revolução na forma de produção, e mais especialmente a gente falando de indústria. Então a gente teve a primeira revolução industrial, que foi o momento da criação da máquina a vapor, em que toda a produção ela se modificou e ela passou a ser mais ágil. Depois o advento da eletricidade. Numa terceira revolução industrial, nós tivemos a chegada dos computadores de mesa, né, os computadores pessoais, digamos assim. Antes eram aqueles computadores enormes, numa sala inteira só para o computador. Mas o computador pessoal e a internet, a rede mundial de computadores. E hoje a gente caminha para uma conexão maior do mundo virtual com o mundo físico. Então a gente tem biometria, a gente tem reconhecimento facial, a gente tem internet das coisas, e nós somos esse advogado pós-quarta revolução industrial, que é o chamado advogado 4.0, que precisa cada vez mais integrar as novas tecnologias à sua rotina de trabalho e à forma de resolução de problemas. Doutora, então não é uma questão de que o advogado tenha que mudar. A questão é que o advogado vive numa sociedade e que a sociedade mudou. Que já mudou, então o advogado ele já teria que ter mudado para ontem. Certo. E o Fórum Mundial, ele, analisando essas perspectivas profissionais, ele levanta 10 habilidades que qualquer profissional tem que ter, e a senhora, então, faz 3 habilidades que a senhora entende ser fundamentais. Quais são essas 3? A resolução de problemas complexos. O que é essa resolução de problemas complexos? Como é que a senhora vê essa resolução? Eu entendo que é uma visão diferente sobre um determinado problema. Um pouco do que o Rafael estava comentando há pouco, a respeito de nós não termos mais ramos do direito, especialização em ramos do direito, mas em setores do mercado. É aquele advogado que fala o que o Rafael Brasil falou há pouco, né? Esse problema não é mais seu, esse problema agora é meu. Exato, e aí ele vai resolver, vamos aproveitar o exemplo dele, né, do tributarista que vai ser um tributarista para a indústria farmacêutica. Se ele quer atender a pessoa, o empresário da indústria farmacêutica, mais do que a parte tributária, ele pode resolver a parte trabalhista do empresário da indústria farmacêutica, ele pode resolver, de repente, algum problema com regulamentação, vigilância sanitária, ver o todo e não necessariamente só aquele pedacinho do direito que ele é especialista. Deixa eu trazer o doutor Rafael para esse momento da nossa conversa. Como é que seria isso, doutor Rafael? Nós hoje temos problemas muito mais complexos que no passado. Hoje as demandas elas são muito mais extensas do que no passado. Então é necessário que o advogado ele tenha uma macrovisão. Até porque, para poder fazer o trabalho repetitivo, nós temos e precisamos usar as máquinas. Fora ainda as matérias que são transversais. Eu conheço bem esse assunto, doutora, e ainda existem a questão dos assuntos transversais. Por exemplo, o advogado que é também tributarista, ele vai precisar de conhecimento de economia, conhecimento de contabilidade. Não há como ele trabalhar apenas com uma parte do conhecimento, né? Ele precisa ter o conhecimento de legislações específicas, de áreas específicas do governo. Não é? E mais, ele precisa saber, por exemplo, sobre política. Porque imagina um advogado que vai conversar com um grande empresário e o advogado tem que entender o seguinte: quem é advogado é ele, não é o cliente, não é o empresário. Então o empresário ele não quer saber de direito. Não adianta eu, enquanto advogado, chegar até um empresário e despejar todo o meu conhecimento jurídico em cima dele, porque não é isso que ele quer. Ele quer saber se o advogado tem visão de mundo, visão de mercado. Então ele vai chegar lá e vai falar sobre o nosso contexto político, falar sobre a nossa economia, e o advogado ele vai ter que dialogar sobre isso. Essa é uma multivisão que o advogado precisa ter. Essa aí que está a habilidade de resolver problemas complexos, porque justamente hoje as demandas elas não são puramente de uma área só, né? E traduzindo, doutora Camila Pinheiro, de maneira simples, né? Nós precisamos traduzir para o cliente de maneira tranquila, né? Não há problema. Tem algo que ilustra muito bem tudo isso que a gente está comentando. Nós temos novos ramos do direito, digamos assim, que são outras demandas sociais que não existiam e que surgiram com essa modificação toda na sociedade. Por exemplo, o direito das startups.
Um advogado que vá a se prestar a atuar com o direito de startups, a prestar uma consultoria jurídica para uma startup, ele precisa muito mais do que conhecimento jurídico no direito empresarial, no direito tributário, no direito trabalhista, no direito societário. Mas ele vai precisar entender de negócio. Se ele não entende de negócio, ele não sabe orientar ali, é como se posicionar dentro do jurídico para esperar fazer uma validação do modelo de negócio dessa startup. Então, ele vai ter que ter uma gama de conhecimentos muito maior. Doutora, qual a segunda... São 10, a senhora resumiu em 3. Qual que é a segunda habilidade fundamental? Criatividade. Criatividade hoje é essencial. A gente ter a possibilidade de abrir a mente para enxergar novos caminhos. E às vezes o advogado tem muito a cabeça de o seguinte, não, mas assim não tem jeito, assim não dá certo. Então, ter essa abertura para enxergar o mesmo problema de formas diferentes. Isso é criatividade. O que gera essa criatividade, doutora? Criatividade, ou o cara nasce ou não nasce? Não, engraçado. Vou deixar um livro, inclusive, de dica para quem está nos assistindo. Se chama A História Secreta da Criatividade. É do Kevin Ashton, ele é o pai da internet das coisas. E ele fala justamente de onde surgem as ideias que mudam o mundo. Que não é inspiração, que inspiração é um mito. Que muito pelo contrário, é quando você está ali, nós, advogados, no dia a dia do trabalho, observando o que está acontecendo. E aos poucos, a gente vai tentando implementar uma nova ideia, e às vezes é uma nova ideia muito simples no início, mas a partir do momento que aquilo vai tomando uma proporção e vai resolvendo alguns problemas que existiam ali naquela organização, você vai chegar de uma simples inovação, às vezes, para uma disrupção, que é uma quebra completa do paradigma de algo que estava sendo feito anteriormente e que simplesmente muda tudo de uma forma assim tão fantástica que já não faz mais sentido a forma como era feita antes. E a criatividade, ela se dá de tantas formas, porque a gente falou que o mercado está competitivo, e o advogado ele precisa ser criativo para se reinventar nesse mercado competitivo. O direito, ele não tem como única fonte a lei. O direito tem várias fontes, e cabe ao advogado pensar e repensar as demais fontes do direito. Cabe ao advogado usar a sua criatividade para criar uma nova tese jurídica, cabe ao advogado usar sua criatividade para despachar de um modo diferente com o juiz ou com o desembargador a respeito de determinado assunto. Então, o advogado ele tem que ser criativo. Quem faz a mudança da jurisprudência é o advogado. É incrível como a advocacia muitas vezes não presta atenção nisso. Nós estamos às vezes tão acostumados a colhermos o resultado de outros colegas que a gente esquece que somos nós os provocadores da mudança da jurisprudência. Nós consumimos tanto ela que esquecemos de produzir novas jurisprudências. Doutora, e qual é a terceira? Flexibilidade ou adaptabilidade, a capacidade de se reinventar. São 10, a doutora separou para nós, o restante você vai ter que pesquisar. Como é que funciona essa flexibilidade, doutora? Nós temos um cenário em que tudo muda muito rapidamente. Então, a gente tem, por exemplo, uma pesquisa da Universidade de Oxford, se não me engano, dizendo que 65% das crianças que hoje estão entrando no ensino médio vão trabalhar no ensino primário, vão trabalhar em empregos que ainda não existem. A gente tem motoristas de Uber que há pouco tempo atrás nós não sabíamos que iria existir, jamais imaginávamos, e que agora a profissão já é uma profissão fadada a encerrar com o advento dos veículos autônomos. Então, flexibilidade e adaptabilidade nesse sentido, da gente entender que tudo vai mudar muito rapidamente, inclusive a minha área de atuação. Eu posso ser advogada da área de direito, não vou nem falar advogada trabalhista nessa proposta nossa, mas posso atuar com direito de trabalho hoje para um segmento específico. Não significa que eu vou encerrar a minha carreira dessa forma. Às vezes eu vou trabalhar aqui 5, 10 anos. A senhora vai ter essa expertise, vai acumular todo o procedimento, vai guardá-lo contigo para uma nova aplicabilidade futura. Porque a senhora não sabe nem como exista. é que será que vai ser aplicado esse conhecimento. Exato. Mas ele será seu, que vai ser só um recurso a ser aplicado numa nova esfera de conhecimento. Então as coisas hoje se modificam com uma rapidez muito grande, uma fluidez muito grande. Se hoje eu trabalho com o direito do trabalho, eu nem falo que eu sou advogada trabalhista, já nessa proposta de estarmos em segmentos de mercado específicos e não em um ramo do direito, pode ser que eu inicie a minha carreira dessa forma, mas daqui 5 anos eu não trabalhe mais com isso. Não por uma demanda pessoal, às vezes, de querer mudar de atuação, mas porque pode ser que daqui 5 anos
menos aquele tipo de atuação já não faça mais sentido. Não existe demanda para isso, a legislação resolva, a administração pública resolva, de modo que eu tenho que me adaptar com muita rapidez. E aí vem realmente a necessidade de a gente ter esse pensamento de inovação para acompanhar o que é que está vindo. Mas isso não impede que a senhora pegue essa experiência como advogada, que então era da área de trabalhista, e utilize para aquela outra experiência que a senhora terá. A senhora vai poder... Com certeza, vai ser muito rico a gente ter esse cabedal de experiências para poder aplicar já no que está por vir. Doutora, uma última dica para esse profissional que está chegando, que está ali entre 22 a 32 anos de idade. Além dessas três habilidades, né, que ele tem que desenvolver. Como encarar o mercado? Porque já falamos, né, um pouquinho de coragem, tem que ter coragem. E eu acho que a persistência é algo que realmente pode parecer clichê, mas é um fato. Nós necessitamos dessa persistência e não ficarmos focados no imediatismo. Respeitar o seu momento. O seu momento, às vezes, ele não é um momento já de estar à frente. Por mais que você esteja ligado na tecnologia, fazendo um bom marketing digital, procurando como se posicionar, existe uma jornada que precisa ser cumprida. E quando a gente entende que existe essa jornada, a gente respeita o nosso momento e entende que vai chegar também um momento em que a gente vai atingir aquele patamar profissional que a gente quer atingir. Dr. Rafael Brasil, temos 5 minutos ainda e eu não podia jamais perder a oportunidade de ter alguém aqui que representa uma instituição como a OAB. Sei que o senhor não fala pela OAB, nenhuma dos meus convidados que eu trago aqui e que são às vezes conselheiro da ordem, ou presidente de alguma comissão da ordem, ou mesmo um conselheiro federal, falam, porque só o presidente, o doutor, no caso aqui de Goiás, né, doutor Lúcio Flávio Paiva, é que fala pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o senhor é diretor da Escola Superior de Advocacia, um dos diretores da Escola Superior de Advocacia, e eu gostaria de ouvir também um pouco do senhor a esse respeito, né? A gente tem percebido que tem tido vários questionamentos em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, e eu particularmente, que fui conselheiro da Ordem, fui diretor também, como o senhor, no mesmo cargo que o senhor ocupa, e sou hoje professor também na instituição que o senhor é diretor. Aliás, sou subordinado ao senhor lá, né, na Escola Superior de Advocacia, meu patrão na Escola Superior de Advocacia. Eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco dessa visão da OAB, da importância da OAB, para exatamente para esse novo advogado, nessa faixa etária e dentro dessa nova face da advocacia brasileira. Primeiro que você não é subordinado a mim. Você é meu grande mentor dentro da Escola Superior de Advocacia. Mas dentre todas as características que a doutora Camila ponderou, que são essenciais para o novo advogado, para o advogado com uma nova postura, existe uma outra característica que é muito essencial. E a gente vem numa crescente onda de interferência da nova era da tecnologia, do avanço tecnológico, e isso causa muito medo ao advogado de modo geral, de às vezes ter o seu espaço tomado por uma máquina. Mas a ideia não é essa, a ideia é que justamente a gente deixa a máquina para fazer o trabalho repetitivo e deixa o advogado para aquelas habilidades, como ela disse, que são as atividades essenciais para o advogado. E tem uma outra habilidade que jamais a máquina vai poder exercer em detrimento do advogado, que é o network, que é o relacionamento. O relacionamento para o advogado ele é essencial. O advogado ele só cresce e ele só capta bons clientes através dos bons relacionamentos que ele faz. Eu nunca vi até hoje uma ação cair do céu. Para nenhum advogado, colega meu, eu nunca vi um processo milagrosamente cair do céu. Sempre os processos, ou os clientes, os contratos, eles são construídos através de pontes. E essa ponte se faz através de relacionamentos. E qual o papel da OAB nisso tudo? A OAB ela é um contexto onde o advogado ele pode e deve se utilizar para fazer boas pontes. O advogado ele precisa fazer boas pontes, boas conexões, para que então ele possa alavancar. A grande verdade, Giovanni, é que talvez o meu maior captador seja o meu colega advogado. O meu colega advogado hoje é quem mais me indica clientes,
é quem mais me indica ações, justamente porque eu faço contatos, eu faço relacionamentos. Então esse é o primeiro grande pilar que o advogado pode se utilizar em relação ao OAB, relacionamentos. O segundo grande pilar que ele pode se utilizar, e aí vem o papel da Escola Superior de Advocacia, é porque o advogado ele deve ser reconhecido pela sua erudição, pelo seu estudo. O advogado que não se atualiza, ele para no tempo. E o advogado que para no tempo não sobrevive, sobretudo a esse turbilhão de inovações que vem acontecendo. Então é importante que o advogado ele se aprimore cada vez mais. E a Escola Superior de Advocacia está antenada a isso, não somente para trazer para o advogado aquela bagagem teórica que ele necessita, mas também, como eu disse mais cedo, as habilidades laterais. Então hoje a Escola Superior de Advocacia tem um papel muito importante para capacitar o advogado em áreas de atuação diferente, em conceitos que realmente possam alavancar os seus estudos. E terceiro e último, não menos importante, passo fundamental que o advogado pode se utilizar dentro da OAB, eu repito algo que o nosso presidente Lúcio Flávio diz. A OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então ela é a Ordem dos Advogados. E ela serve para proteger e zelar pelos interesses da advocacia. Mas não só isso. Ela também é uma ordem dos advogados do Brasil. Enquanto advogados do Brasil, nós, enquanto advocacia, e a OAB exerce esse papel muito importante, deve zelar pela garantia dos direitos constitucionais, pelos direitos fundamentais de todos os cidadãos brasileiros. Porque o nosso papel quanto advogado, e se a gente puder resumir toda essa conversa em um único pensamento, é que o papel do advogado é ter relevância na sociedade. E esse é o papel do advogado nessa nova era da advocacia, e para isso ele tem o apoio da OAB. E vocês trouxeram uma relevância muito grande para esse nosso programa. Esse é o primeiro programa de uma série que nós queremos fazer para compartilhar com a advocacia, com o mundo jurídico também, do Poder Judiciário e todos aqueles que têm interesse pelos assuntos do mundo jurídico, né? Quero agradecer muito a sua presença aqui, doutora Camila Pinheiro, doutor Rafael Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês e espero poder contar com a presença de vocês aqui em outras oportunidades. A honra é toda nossa, eu agradeço muito pela presença. Muito obrigada, e é sempre um prazer falar de advocacia, porque é uma paixão realmente. E você, nosso telespectador, nosso internauta, até na próxima semana. E terça-feira nós continuamos com os nossos debates políticos. No domingo teremos sempre um assunto jurídico. E eu estarei sempre com você, programa Controverso, Giovanni Bueno. Até o nosso próximo encontro.